Oi, pessoal, bem-vindos a mais um encontro do nosso curso. Então, hoje, para começar nossa conversa sobre as oficinas, que o projeto Estamos Junto elaborou e como aplicá-las, a gente vai conversar sobre as oficinas do eixo de autonomia, Lembrando que aqui a gente vai dar um panorama sobre cada uma das oficinas, mas que no caderno de oficinas, ao qual vocês vão ter acesso depois, vocês vão poder ler o roteiro detalhado, de como aplicá-las. Então, essas são as 24 oficinas que a gente criou para aplicar com os meninos, nas unidades masculinas. A gente sentiu a necessidade, depois de realizar grupos focais no CASEF e em unidades masculinas, a gente sentiu a necessidade de criar dois percursos ligeiramente diferentes. Assim. Tem muitas oficinas que são iguais, mas algumas são diferentes, porque as demandas eram diferentes, a realidade era diferente, Então, hoje a gente vai conversar sobre todas essas oficinas aqui, do eixo de autonomia, Nas próximas aulas a gente vai ver, então, o restante das oficinas. Então, a gente vai ver também, as oficinas de autonomia que são únicas das meninas, Então, a gente aplica algumas das mesmas oficinas com elas no começo, A gente começa com o eixo de autonomia, depois a gente sentiu a necessidade de deixar para mais adiante no percurso, já depois de ter visto o eixo de aprendizagem socioemocional, um eixo mais dedicado a gênero, que também tem a ver, tá dentro dessa proposta de construir autonomia, Então, o que a gente entende por autonomia, Qual a proposta desse eixo? Autonomia, a gente entende que tem a ver nessa palavra com liberdade, com a capacidade de se autogovernar, de tomar suas próprias decisões, de ter um senso de agência sobre a própria vida, que é o que a gente quer construir, com os adolescentes. Mas isso envolve, tomar consciência sobre aquilo que nos assujeitou ao longo da nossa história, Então, aqui a gente trata principalmente sobre as questões sociais que foram moldando as trajetórias desses adolescentes, Questões de classe, questões de gênero, enfim. Questões da própria história de vida deles, Então, como diz aqui no slide, construir autonomia envolve tomar consciência sobre as nossas contingências, Sobre a nossa história, sobre as questões sociais que nos tocam. Se tornar sujeito da própria história envolve descobrir o que nos assujeita, Então, a partir do momento em que eles tomam consciência, sobre os fatores que não estão sob controle deles, que influenciaram as trajetórias deles, eles podem, então, cultivar um senso de agência, de diante de todas essas condições, onde está ainda a minha capacidade de escolher, O que eu ainda posso fazer. Essa é a proposta desse eixo, Aqui, então, nosso objetivo é desenvolver consciência e criticidade a respeito dos temas sociais que interpelam suas vidas. Então, começando pela nossa primeira oficina, que é dividida em 2 encontros, Um encontro mais longo, então a gente faz em 2 dias diferentes. Ela envolve, a gente trabalha a nossa história de vida. Então, cada adolescente recebe um mapa da vida, um modelo, onde eles vão preencher um pouco sobre a história deles. A gente dá, os tópicos e aí eles vão, contando um pouco sobre a história deles até chegar onde eles estão agora, É recomendado que o facilitador também faça, enfim, para todo mundo se conhecer melhor. Então, quais são as premissas dessa oficina? Primeiro, que os adolescentes que cometem atos infracionais o fazem afetados por um conjunto de causas e condições de origem social, econômica, histórica, familiar, Claro, esse ato infracional não vem do nada, ele tem a ver com a história desse menino, a origem desse menino, Quanto mais consciência sobre a própria história tem o sujeito, maior sua possibilidade de fazer escolhas autônomas, críticas e informadas, o que a gente estava falando no slide anterior. E a adolescência é um período central para a formação de sujeitos autônomos e críticos, E o reconhecimento da própria história de vida é instrumental nesse processo. Por fim, que o reconhecimento mútuo de semelhanças nas histórias, que sempre acontece, dos meninos perceberem semelhanças, favorece o surgimento de uma ligação de confiança e empatia entre os participantes, A gente traz essa frase meio provocação, que o outro é você mesmo em um mundo diferente. A gente entendendo mais a história do outro, o contexto de onde ele vem, a gente percebe, que a gente não é tão diferente assim. O que diferenciou, foram os eventos da nossa história, foram, enfim, as contingências. E nossos objetivos, desse encontro, proporcionar um momento de apresentação
e o reconhecimento mútuo dos participantes, né, através de suas histórias de vida, ampliar a consciência dos adolescentes sobre suas trajetórias individuais, sociais, né, possibilitar aproximações, identificações e reconhecimentos entre os participantes e começar a estabelecer um vínculo de confiança entre os adolescentes e o condutor da oficina. E aí, para fechar ela, né, que ideia que a gente quer, né, com que compreensão que a gente procura encerrar a oficina, né, que ideias, né, a gente pode usar nesse fechamento, que é um momento muito importante, né, em que a gente dá forma à aprendizagem que foi construída, né, naquele momento, assim. Então, a gente procura reforçar as proximidades e semelhanças, né, entre as experiências que eles tiverem sido relatadas, como foi, né, a trajetória escolar deles, onde eles nasceram, quais momentos de tristeza enfrentaram, que obstáculos surgiram na adolescência, quais são os sonhos para o futuro, né? E aí a gente evita, isso é muito importante, né, uma compreensão determinista ou fatalista com relação às histórias. A gente enfatiza a dimensão da possibilidade e da escolha, né? Embora a gente não controle boa parte do que a gente encontra no caminho, obstáculos, dificuldades, etc., ainda existe um bom grau de autonomia diante das situações que a gente encontra, né? Daí a gente tem a oficina rede social e rede real, né? Nessa oficina a gente constrói perfis de rede social, a gente tem também os modelos, né? E os adolescentes preenchem um perfil fictício de um jovem imaginário, né? E daí a gente tem um perfil que é da rede social e um perfil que é da rede real. O que a gente quer dizer com isso? Um é a imagem que a gente passa para o mundo, né? Que imagem a gente projeta nas redes sociais, enfim, de forma geral. E o outro, né, da rede real, é o que aquele adolescente realmente vive, sente, né? E aí fica muito clara essa diferença, né, quando os adolescentes são convidados a fazer, né, esses dois perfis. Então, quais são as premissas, né, dessa oficina? Primeiro, de que os conceitos de mundo interno, né, a experiência subjetiva real, e mundo externo, a imagem ou personagem construídos para o outro, né, são úteis para começar a direcionar o olhar dos adolescentes para o universo das emoções, que a gente vai ver mais adiante, né, na próxima aula. Então, as redes sociais são uma metáfora útil para tratar dessa diferença, né, entre o externo e o interno, porque elas são uma plataforma primordialmente dedicada à construção desse personagem, né, ou essa versão editada da vida real. A adolescência na contemporaneidade é profundamente impactada pelas imagens irreais, né, de opulência, perfeição, né, disseminadas nas redes sociais. E isso pode produzir sentimentos de inferioridade, insatisfação, né, além de cultuar valores nem sempre saudáveis, né, nem para a pessoa, nem socialmente, ligados a consumo, poder, status, fama, etc. Por fim, né, a gente entende que demonstrar a diferença entre o real e o fake, né, ou o social, é útil tanto enquanto metáfora, né, para o nosso mundo interno e o nosso mundo externo, ou seja, o que a gente vive e o que a gente procura passar, né, a imagem que a gente procura passar, quanto para uma discussão sobre as redes sociais em si, né? Então, nem tudo é o que parece, e é importante que os adolescentes tenham clareza sobre isso quando entram em contato com o mundo das redes sociais, né, que é algo que está muito presente para todos eles. Daí, o que a gente quer com essa oficina, né? Quais são os objetivos dela? Refletir sobre o funcionamento das redes sociais e seus impactos sobre a saúde emocional dos usuários, introduzir aos adolescentes o conceito de mundo externo e mundo interno, né? A partir da analogia das redes sociais, compreender a vida apresentada nas redes como uma versão editada da realidade, né? Pensar criticamente sobre a boa vida retratada nas redes e a boa vida real, né? Então, a gente tenta ver com os meninos se eles conseguem imaginar uma vida boa, né, com bem-estar, que não envolva, né, alcançar esse ideal de perfeição que né, muitas vezes é colocado nas redes, até porque isso não é realista, né? Então, já que a rede social é uma versão editada da realidade, por que a gente fica perseguindo, né, aquelas imagens das redes sociais? Isso é algo que gera muito sofrimento para todo mundo, né, na contemporaneidade, mas principalmente para os adolescentes, né? Daí para um bom fechamento, né? Então, a partir da diferença entre os dois perfis que eles vão construir, enfatizar, né? E o segundo perfil, o perfil da rede real, pode ter conteúdos muito sombrios, né? Eles podem falar de tristeza, de solidão, enfim. Então, a gente tenta, né, a partir das diferenças, enfatizar que a vida perfeita, né, não existe, aquela vida da rede fake.
que a gente se engana se a gente acha que a versão editada da realidade que as pessoas postam nas redes sociais é realmente a história completa do que elas vivem, né? Então, sempre há muita coisa acontecendo por trás do perfil e é importante ter consciência disso para evitar uma comparação constante a um padrão irreal, né? De novo, essa comparação muitas vezes gera muito sofrimento, né, para um adolescente. Então, questionar se viver bem depende de alcançar o padrão de vida cultuado nas redes, né, já que provavelmente os perfis fake trarão imagens de riqueza, fama e tal, ou se os adolescentes conseguem imaginar uma boa vida que não dependa disso, né? E aí apontar como mesmo as pessoas que vivem as vidas perfeitas das redes, né, ainda têm problemas, né, e sofrem por trás dos panos, como evidenciado pelo perfil real construído, né? O bem-estar e uma boa vida podem não estar ligados, né, ao que é enfatizado nas redes, beleza física, popularidade, riqueza, etc., né? Então a gente se dá conta, né, de que a imagem da rede fake não é tudo, né? Isso é útil para os adolescentes entenderem essa diferença entre mundo externo e mundo interno e também para se relacionarem com as redes sociais de uma forma mais saudável. A gente chega à oficina sobre masculinidade, né? Então, nessa oficina, a gente vai conversar sobre algumas manchetes que a gente construiu, né? Que vocês também vão ter acesso no caderno de oficinas, falando de alguns dos problemas sociais graves que atingem os homens, né? Então, os homens são, por exemplo, 90% dos presos no Brasil, também são em torno de 96%, eu acho, dos internos, né, em unidades socioeducativas. Também são a maior parte das vítimas de assassinato, também são a maior parte dos assassinos, né, e também a maior parte das pessoas que cometem suicídio são homens, né? Então, esse tipo de sintoma social nos fala de algo que é da masculinidade, né? E que está ligado, né, aos estereótipos de gênero, que é a segunda parte da oficina, em que a gente vai fazer uma dinâmica com eles, em que eles vão atribuir características aos dois gêneros, né, homem e mulher, e aí a partir disso a gente vai questionar, né, se é assim mesmo, por que é assim, né, por que eles disseram que os homens são assim, as mulheres são assado, né, e como que isso tudo está relacionado às manchetes, aos problemas, né, que os homens enfrentam. Então, as premissas dessa oficina, assim como os estereótipos de gênero impõem um tipo único de sofrimento e dificuldades, né, às mulheres, né, violência sexual, violência doméstica, isso tudo atinge desproporcionalmente, né, as mulheres, também o fazem com os homens através de uma concepção limitante de masculinidade, né? Então, não só o sofrimento individual dos homens, mas graves problemas sociais têm algumas de suas raízes nos comportamentos tóxicos estimulados entre eles, né? Violência, criminalidade e abuso de poder são alguns deles. São alguns deles, assim, no sentido mais recrudescido da coisa, né? Então, os homens são ensinados, por exemplo, a não expressar o que eles sentem de uma forma clara, respeitosa, né? Muitas vezes são estimulados, né, a até descontar o que eles sentem de uma forma agressiva, né? Isso está ligado à violência, está ligado à criminalidade, né? Né, essa dinâmica de gênero que às vezes dá mais poder para os homens, né, também está ligado a situações de abuso de poder, né, na medida em que eles se sentem, às vezes, empoderados em um lugar de autoridade máxima, né, enfim, nisso isso pode incorrer, né, em abusos. Daí, a outra premissa, né? Dentre os principais problemas gerados pela masculinidade tradicional, que estimula o embotamento emocional, a agressividade, competição por poder entre meninos e homens, né? Estão alguns dos principais motivos da vinda dos adolescentes às unidades socioeducativas. Essa é uma das nossas premissas, né? De que, estudando a fundo, né, a questão da criminalidade, dos atos infracionais, isso está ligado em algum nível, né, a um padrão, a um sentido do que é ser homem, né? E aí, de forma geral, né, o mundo do crime requer e estimula uma versão ainda mais recrudescida de quase todas as características associadas à masculinidade tradicional, né? E, portanto, é útil discutir criticamente o tema com adolescentes potencialmente em risco de entrada nesse mundo, né? Nossos objetivos com essa oficina, né? Introduzir
os adolescentes a uma reflexão sobre a masculinidade, conjunto de características, comportamentos e papéis associados historicamente com o sexo masculino, né, definição de masculinidade, investigar os estereótipos de gênero e desvelar suas consequências nocivas para os homens, desnaturalizar os atributos culturalmente associados ao masculino, né, e possibilitar que os adolescentes reavaliem comportamentos produzidos pela pressão social de se provarem enquanto homens, né, entendendo que isso está ligado, né, a muitos dos caminhos que levam eles aos atos infracionais, à unidade socioeducativa. Então, para um bom fechamento, né, pontuar como na adolescência a pressão para corresponder ao ideal de masculino é ainda mais intensa, né, na medida em que eles sentem a necessidade de se provar enquanto homens e não mais crianças, né, meninos. É importante que comecem a imaginar outros significados do que é ser homem, né, que não estão ligados a se impor, controlar tudo, né, enfim, ser forte e nunca ter nenhuma fragilidade, né, enfim, para fazer escolhas de menos risco para si mesmos e para os outros, né. E daí a gente também quer, né, no final, a gente quer acolher o sentimento de injustiça que pode surgir da discussão, né, que já surgiu em algumas oficinas. E enfatizar como, embora os problemas relacionados à masculinidade tenham raízes profundas e antigas, né, tomar consciência sobre eles, né, e de como são construídos é um grande passo para transformá-los pouco a pouco, né. Então, de novo, a gente sempre enfatiza, principalmente nesse eixo, né, o aspecto de escolha que eles ainda têm, né, de possibilidade. Então, apesar de eu já ter tido todo esse treinamento, né, que está ligado àquele treinamento violento, né, que a gente viu lá no primeiro módulo, né, embora eu tenha tido toda essa trajetória, né, daqui em diante eu posso escolher, por exemplo, como eu vou educar meu filho, como eu vou me relacionar com meu irmão mais novo, né. E nisso a gente pode, né, a gente enfatiza, né, que isso vai transformando as coisas, como já vem transformando, né, nos últimos anos. Então, enfatizar, por exemplo, a possibilidade de dar outro tipo de educação e influência, né, a irmãos mais novos ou filhos, que permita que expressem suas emoções, que demonstrem fragilidade, que destoem da concepção tradicional de masculinidade. Daí a gente tem uma oficina sobre a adolescência, né, em que a gente tenta jogar luz sobre alguns dos desafios que são únicos dessa etapa, né, ou que são mais intensos nessa etapa, e como eles são naturais, né, enfim, que faz parte de um processo de desenvolvimento, enfim, e dando uma maior, né, consciência para esses meninos sobre os processos que eles estão vivendo. De novo, né, a gente enfatiza que isso ajuda eles a tomarem melhores escolhas, né, e só entender melhor o que está acontecendo já nos ajuda a nos relacionar com as situações de uma forma melhor, né. Então, a dinâmica é uma discussão mais livre, né, sobre o que significa ser adolescente, quais as vantagens e desvantagens dessa etapa, né, segundo a perspectiva deles, e como melhor manejá-la, né. Nossas premissas. A adolescência tem uma série de características particulares que impõem tanto novas dificuldades quanto novas potencialidades ao sujeito, tendo uma maior consciência sobre os processos vividos nessa etapa, entendendo-os como naturais, os adolescentes estarão melhor equipados para enfrentar seus desafios. É importante que os adolescentes conduzam a reflexão, né, sobre o que significa ser adolescente, na medida em que sua experiência prática pode diferir do que a gente traz como teoria, né, como estudo que se tem de bibliografia sobre esse assunto, né, enfim, pode ser que na vida pessoal deles, eles vivam isso de uma forma diferente. Então, é importante que eles conduzam essa reflexão. E aí, descobrindo e nomeando as fragilidades dessa etapa, né, é possível pensar coletivamente em estratégias. Em nossos objetivos, né, possibilitar uma maior clareza sobre os processos psicológicos e sociais característicos dessa etapa, conhecer informações, né, que auxiliem no enfrentamento das dificuldades e traçar estratégias, né, para o enfrentamento das dificuldades. Então, para um bom fechamento, né, a gente procura focar nas estratégias no final. Então, a gente foca no desenho de estratégias úteis que contemplem tanto as dificuldades levantadas no roteiro quanto as trazidas pelos adolescentes. A gente procura evitar uma perspectiva moralista, né, sobre comportamentos de risco e trabalhar sempre, né, com a perspectiva de gerenciamento de riscos e redução de danos, né.
entendendo que a experimentação, né, com risco faz parte dessa etapa, como a gente já viu. O que a gente quer fazer é gerenciar os riscos, né, que eles adquiram essa capacidade, né, de gerenciar riscos e reduzir danos. Daí a gente tem a oficina da Corrida dos Privilégios, né, em que a gente faz essa dinâmica da Corrida dos Privilégios, não sei se vocês conhecem, tem mais detalhes, né, no roteiro, mas essencialmente é uma corrida onde fica evidente, né, quem tem mais condição de avançar e quem enfrenta mais obstáculos, né, para avançar nessa corrida, assim. Quem tem mais privilégios e quem tem menos, né? Uma dinâmica em que fica evidente a desigualdade que está relacionada à classe, à raça, a gênero, né, à sexualidade. E daí, quais as premissas, né, desse encontro? De que o grupo dos adolescentes em cumprimento de medida, né, tem um perfil fortemente marcado, né, por raça, classe, histórico familiar e escolar também, né? É útil que os adolescentes que compõem esse grupo desenvolvam maior consciência sobre os obstáculos, né, relacionados à distribuição desigual de poder e privilégio, né, em relação a esses marcadores de raça, de classe. Então, à medida que eles entendem como eles são impactados pela desigualdade, é à medida em que eles podem encontrar saídas, né, e tomar decisões autônomas com relação às tendências cíclicas traçadas por ela, né. É importante viver também uma espécie de luto, né, pelos direitos negados. Então, entender, né, que houve direitos aos quais, né, você tinha direito e que não foi, você não teve acesso, né, na sua história, assim. É importante viver um luto também pela injustiça, né, pelas dificuldades enfrentadas, sem perder de vista a dimensão da possibilidade e da escolha, né. Então, embora não esteja ao alcance desse ciclo de oficinas transformar a causa da desigualdade, né, a gente pode trabalhar o nível subjetivo, emocional dessas experiências, né? A gente pode falar sobre a indignação deles, a raiva deles, o sentimento de injustiça, a tristeza, a vergonha, a desesperança, enfim, e como eles se relacionam com esses sentimentos. Então, nossos objetivos com essa oficina, né? Desenvolver consciência sobre os obstáculos enfrentados pelos sujeitos, dependendo dos seus marcadores sociais, criando reflexos disso para a forma como o adolescente enxerga a sua própria vida, né? Estimular um pensamento crítico sobre as maneiras como os fatores sociais mais amplos, né, impactaram as vidas de cada um dos adolescentes, com foco na experiência emocional ligada a esse processo. Então, se eu tenho raiva com relação a isso, né, se eu tenho tristeza com relação a isso, a gente tenta trabalhar essas emoções também. Conscientizar sobre as dificuldades adicionais de ser adolescente em contextos desfavoráveis, né, e favorecer o surgimento de empatia com relação a grupos sociais diferentes. Por exemplo, a população LGBT, né, a gente vai vendo com a dinâmica, né, como ser, por exemplo, LGBT cria obstáculos a mais, né, cria dificuldades a mais para aquele sujeito, e assim a gente, né, favorece que surja empatia com relação a eles. Para um bom fechamento, né, a gente procura trabalhar com ambas as compreensões. Então, se de um lado o nosso futuro depende das escolhas que a gente toma, de outro lado, tem muita coisa fora do nosso controle, né? Onde nascemos, se tivemos determinadas facilidades ou não, etc. Então, não estamos na unidade simplesmente porque erramos, né? Esse é um discurso presente entre os adolescentes, né? Eles acham que, culpa minha, eu errei e tal. Pode ser, mas não é só por isso, né? Se você olha para o seu passado, você vê que teve uma série de coisas que te trouxeram, né? Ou te empurraram, né? Para cá. Não que a pessoa não tenha escolha, né? Mas a gente entende que tinha todo um contexto que favoreceu que isso acontecesse, né? Então, temos uma história marcada por dificuldades que nos colocaram nessa trilha. Daí, né, a gente foca nas emoções ligadas às experiências da desigualdade, né? Porque essa oficina funciona como um elo. No caso do percurso dos meninos, né? Ela é a última oficina do eixo de autonomia, que funciona como um elo para o eixo de aprendizagem socioemocional, né? Então, embora seja difícil mudar o passado, né, e a desigualdade, exclusão da noite para o dia, ainda existe a possibilidade de aprendermos a lidar com o sofrimento, né, que isso nos gera, com as emoções que isso nos gera, de uma forma mais saudável. Daí a gente chega às 3 oficinas em que a gente discute gênero com as meninas, né? Essas são únicas as unidades femininas. Então, a primeira delas é essa oficina O que é ser mulher, né? Em que a gente vai
conversar sobre gênero e, mais especificamente, né, como ele atinge as mulheres, né? Então, a gente começa com uma dinâmica de descrição dos gêneros, parecida com a oficina de masculinidade, e depois a gente discute sobre falas que treinam comportamento de gênero, né? Então, o que elas ouviram ao longo da infância, né, e até, né, dos anos de vida delas, que foi criando essa caixinha, né, na qual elas se encontram hoje, né, de comportamentos que foram estimulados ou proibidos, né? Então, as premissas dessa oficina são que os estereótipos de gênero, que muitas vezes parecem inocentes, né, parecem só, enfim, características, né, estão ligados, na verdade, a uma série de graves problemas sociais enfrentados pelas mulheres, né? Nas trajetórias de vida das adolescentes que cumprem medida, é frequente encontrar uma série de obstáculos e sofrimentos ligados ao fato de serem mulheres, né? A gente vê vários tipos de violência que né, que atingem as mulheres de uma forma desproporcional, violência sexual, violência doméstica, etc. Que foram eventos que aconteceram com muitas delas, né? E por isso é fundamental discutir o tema, e por isso também que a gente deixa essa parte de gênero para depois da parte de aprendizagem socioemocional. Porque a gente entende que essa conversa pode ser sensível, né? Exatamente porque está relacionada a muitos sofrimentos do passado, né? Daí a gente entende que compreender o gênero como construído socialmente e não natural, né? Inato, ajuda as adolescentes a exercitarem mais liberdade, né, e criticidade com relação a comportamentos e situações que as prejudicam, né? E a gente entende que reconhecer as problemáticas envolvidas na socialização feminina, né, e como contribuem para as dificuldades enfrentadas na vida, pode apoiar as adolescentes a encontrarem estratégias para enfrentá-las. Os objetivos dessa oficina: introduzir as adolescentes a uma reflexão sobre gênero, né, da mesma forma que a gente fez na oficina de masculinidade, e ao que significa ser mulher, desnaturalizar atributos culturalmente associados ao feminino, né, que podem ter consequências nocivas para as mulheres, e possibilitar que as adolescentes reavaliem comportamentos produzidos pela socialização feminina, né? Lembrando que isso tudo, a gente não está impondo uma visão de mundo e nem tentando doutrinar de qualquer forma, né, como elas têm que ver o gênero, ou o que é ser mulher ou não. A gente está só possibilitando que elas tenham mais elementos para pensar, né? Possibilitando que elas façam perguntas sobre isso, né? Que elas reflitam sobre isso. Então, para um bom fechamento, né? Estimular as adolescentes a olharem para esses comportamentos estimulados ou proibidos, né? Ao longo das suas histórias, com autonomia e criticidade, onde avaliarem que cabe, né? Lembrar que as adolescentes têm escolha sobre como querem se colocar daqui em diante, né? Seja buscando, né, na medida do que elas puderem, mais igualdade nas suas relações com o gênero masculino, quanto deixando de reproduzir falas, né, que limitam o significado de ser mulher. E, por fim, empoderar as adolescentes, né, a encontrarem o seu próprio significado pessoal à pergunta o que é ser mulher. Então, de novo, a gente não quer dar a resposta para isso, a gente quer que elas encontrem a resposta delas, né? Daí a gente chega à oficina de violência no namoro, né, que a gente fala sobre violência doméstica, violência nos relacionamentos íntimos. A gente faz isso através do teatro fórum, né, uma dinâmica de teatro fórum, que é um tipo de teatro do oprimido, em que você encena uma situação de opressão, ou de desigualdade, ou de abuso de poder, enfim, né, ou de violência, enfim. E aí a plateia é convidada a substituir o oprimido, né, nesses termos, significando, nesse caso, né, a mulher do relacionamento, né, que está sendo violento com ela, né, e encontrar saídas, né, encontrar uma solução para a situação que permita que esse personagem consiga se libertar da situação, né, transformá-la. E aí a gente faz isso com uma cena de violência doméstica, né. Daí as premissas dessa oficina, né? A violência nos relacionamentos íntimos é um fenômeno comum e ainda pouco compreendido socialmente, né? E a familiarização com as dinâmicas características da violência doméstica, principalmente o que a gente trabalha nessa oficina, né? Em termos de conteúdo, a gente fala sobre o ciclo da violência, né?
tem a ver com a fase da lua de mel, depois a fase do acúmulo de tensão, depois a fase do rompimento, depois a fase do perdão, né? Que é um ciclo em que está muito presente, né, nos casos de violência doméstica. E os tipos de violência tipificados na Lei Maria da Penha, né? Os 5 tipos: violência moral, violência física, psicológica, patrimonial e sexual, né? Isso pode apoiar as adolescentes a identificarem situações de violência, reconhecerem os sinais de que um relacionamento está se tornando violento desde o princípio e potencialmente desfazer relações como essas. Então, quais os nossos objetivos com essa oficina, né? Refletir sobre os diferentes tipos de violência nos relacionamentos íntimos, lembrando que existem 5 tipos tipificados, né? Informar sobre os ciclos típicos da violência, né? Que tem a ver com esse ciclo que eu comentei, e sobre a rede de apoio disponível nesses casos, né? A rede de proteção, enfim, desde delegacia até centro de referência de assistência social, enfim. Desenvolver a capacidade de identificação da violência em seus estágios iniciais, né, de modo a favorecer que as adolescentes se retirem de relações violentas cedo no seu curso, né. Então, a gente procura desenvolver com elas essa consciência de como começa sutil, né, e vai se agravando, assim. Ninguém, né, nos relacionamentos, a violência não começa com um tapa na cara, com a violência física, né? Ela começa sutil, às vezes com um comentário, uma coisa, né? Isso tudo é sabido, né, pelas pessoas que estudam esse tema. Então, para um bom fechamento, né, estabelecer com clareza a diferença entre um relacionamento saudável e um relacionamento violento, né? Desfazer o preconceito, né, de que relações com violência são assunto privados do casal, né, que é um preconceito bastante difundido na nossa sociedade, né, e identificar e trazer para adolescentes uma visão geral da rede de proteção à mulher vítima de violência na sua região, né. Então é importante dar realmente quase que endereços, né, de onde elas podem ir caso isso aconteça, ou caso aconteça com alguém que elas conhecem. Daí a gente chega à nossa última oficina sobre gênero, né, com as meninas, que a gente vai tratar do tema da rivalidade feminina, da competição feminina, né, que é algo que a gente também detectou na época dos grupos focais, né, no CASEF, que estava muito presente, né, as agentes socioeducativas relatavam, né, que existia essa rivalidade entre as meninas e a gente julgou que seria importante tratar disso. Então, a dinâmica, né, dessa oficina é a análise de letras de música, né? A gente toca 2 músicas e analisa as letras, que são aquela música Beijinho no Ombro, que tem uma letra bastante cheia de conteúdos de rivalidade, né, entre mulheres. E aí, a segunda letra é uma versão reescrita da Beijinho no Ombro, que chama Juntas Arrasamos, né, que é a Valesca, depois, né, a cantora revisitou essa letra e reescreveu para estimular a cooperação entre as mulheres, né, a sororidade, enfim, mais do que a rivalidade, né. Daí a gente fala um pouco sobre essas 2 perspectivas com as letras da música. Daí as premissas dessa oficina, né. Uma das consequências dos estereótipos de gênero, né, para as mulheres é a criação de um senso de inimizade, competição, rivalidade entre elas, né, frequentemente. Isso pode ser observado com alguma frequência nos contextos socioeducativos, como a gente já disse. Esse processo tem consequências danosas para as relações e também para o próprio bem-estar das mulheres e meninas, né? E é possível construir uma nova forma de se relacionar enquanto mulheres, né, que envolve apoio, cooperação e encorajamento mútuo. E isso é benéfico, né, para todas. Então, os objetivos dessa oficina, né, problematizar os sentimentos de rivalidade, competição e inimizade construídos e estimulados entre mulheres, identificar exemplos de rivalidade feminina na música e no dia a dia, e imaginar novas formas de relacionamento entre mulheres marcadas por companheirismo, apoio, acolhimento, né? Para um bom fechamento, né, a gente procura enfatizar que deixar de enxergar outras mulheres como rivais é possível e não envolve gostar de todas as mulheres, né? Envolve, sim, se atentar à tendência, né, que foi inculcada nas mulheres, né, frequentemente, em geral, de julgar, competir e criticar, né, as outras mulheres e cuidar para que ela não defina como a gente se relaciona, né. E, né, enfatizar também que se uma mulher se fortalece, é mais feliz e realizada, isso pode ser visto, né, é possível enxergar isso como uma vitória para todas as outras mulheres, né, e não como uma ameaça.
Pessoal, é isso. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as oficinas do eixo de aprendizagem socioemocional. Até lá!